Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Não Preciso Mas Quero, e hoje eu tô trazendo novamente esse tecladinho aqui, porque na verdade esse aqui não é o mesmo teclado que eu já trouxe aqui para vocês anteriormente num vídeo mais antigo aqui do canal. Embora o visual dele seja idêntico, esse aqui se trata de um outro teclado. Por quê? Porque aquele primeiro teclado que eu trouxe aqui para vocês, que tinha um platezinho azul, quem viu o vídeo aí vai saber do que eu tô falando, não tá mais comigo justamente porque depois de 3 anos de utilização, a barra de espaço dele começou a falhar. Por conta disso, eu resolvi trocar por outro idêntico, já que eu acho esse tecladinho aqui um dos melhores custo-benefício que eu vejo em termos de teclado atualmente. É um teclado que é extremamente funcional, você tem aqui até o tecladinho numérico desse lado aqui, é um teclado ABNT, você vai contar com cedilha, tudo bonitinho aqui, sem maiores complicações, e é um teclado que se conecta via Wi-Fi com o seu notebook ou com o seu PC através da conexão de 2.4 GHz. Você tem esse hubzinho aqui ó, de conexão, como vocês podem ver, é através desse hubzinho aqui que você consegue se conectar, só que teve aí algumas diferenças que eu notei em relação ao modelo anterior. Embora visualmente ele seja idêntico, ele contou com alguns pequenos downgrades. Pois é, infelizmente isso acontece. Então, qual foi o primeiro downgrade que eu percebi nesse teclado? Bom, primeiro foi com relação aqui ao próprio hubzinho de conexão. O hub do teclado anterior era 1/3 desse tamanho. Agora você tem aqui, basicamente, um pendrive para você encaixar aí no seu PC ou no seu notebook. Mas tem um porém. Agora, quando você compra esse teclado, você não encontra mais somente o teclado sendo vendido, pelo menos eu não encontrei só o teclado sendo vendido. Você encontra ele agora dentro de um combo. Que combo é esse? Além do teclado, você vai contar também com o mousezinho aqui, ó, vindo junto na caixa, tá? Que é o modelo MK220. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados nesse produto aqui. Já vou aproveitar, inclusive, e pedir para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal se não forem inscritos e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade como essa que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Vou tentar manter os vídeos mais constantes aqui no canal daqui para frente. Fechou? Então, a gente vai ter aqui, nesse hubzinho, a possibilidade de você conectar os dois produtos simultaneamente. Então, um único hub vai servir tanto para o teclado quanto para o mouse. Então, talvez por isso, o tamanho maior ali do hubzinho de conexão. É um mouse bem simplão, não tem maiores funcionalidades. Aqui dentro você vai ter que colocar pilha AA, pilha pequena, né? Já vem incluso, inclusive as pilhas, elas não estão aqui, mas já vem inclusas, assim como as pilhas também do teclado. Quais são as pilhas, Sandro, que vão no teclado? Aqui, ó, só tirar o platezinho e você já acha as pilhas. São 2 pilhas palitos, AAA, também já vem inclusas, tá? Inclusive, gente, essas pilhas aqui são do teclado anterior. O teclado anterior não chegou a drenar completamente as pilhas que estavam com ele desde o início. Isso porque eu deixava ele o tempo todo ligado e elas não foram completamente drenadas. Estou aproveitando as pilhas do outro nesse aqui. O teclado anterior foi embora e as pilhas ficaram. Então, para vocês verem aí que ele é extremamente econômico do ponto de vista de precisar de energia aí de pilha, né? Só que, como vocês ouviram eu acabar de falar, eu falei que eu mesmo mantendo o teclado anterior ligado. Pois é, porque o teclado anterior, ele tinha uma chavezinha aqui atrás dele que permitia que você conseguisse ligar e desligar. Não é mais o caso desse teclado, o que é um novo downgrade também, tá? Ficava bem aqui, ó. Tá vendo esse ponto de recorte aqui? Era bem aqui que ficava a chavezinha. E agora, como vocês podem ver, não tem mais nada aqui, ficou só o recorte mesmo, tá? Ele conta aqui com os pezinhos para você fazer um pequeno ajuste aí de altura, se vocês acharem interessante. E o outro downgrade que eu também tenho para falar aqui para vocês, que aí é mais ou menos, né? Mas não deixa de ser também, é o platezinho. Na versão anterior você contava com 3 plates, azul, branco e roxo. Aqui ele só vem na cor preta e é isso, não vem com mais nada. Infelizmente eu acabei jogando fora os platezinhos junto com o outro teclado. Eu não imaginei que eu fosse acabar comprando o mesmo teclado novamente. Só que se eu tivesse guardado os platezinhos, eu podia estar substituindo aqui tranquilamente, porque o encaixe é exatamente o mesmo. E por que você gosta tanto desse teclado, Sandro? Porque além dele ser extremamente compacto, apesar de ter o teclado numérico aqui, ele é extremamente barato, custando em torno aí dos seus R$120 aproximadamente, e ele é extremamente silencioso também,
eu prefiro o teclado silencioso, eu não curto muito aquelas teclas mecânicas para fazer aquele stylezinho que a galera tanto ama. Eu, particularmente, não curto. Eu prefiro trabalhar de maneira mais silenciosa, porque assim eu acho que acaba não incomodando tanto os meus ouvidos, quanto também das pessoas que moram aqui comigo. Fechou? Por isso eu acabo dando preferência para esse aqui. Para o meu tipo de uso, que é um tipo de uso que é meramente focado na edição e trabalhos mexendo com programação e outras coisas, para mim tá de excelente tamanho, não tem problema nenhum, eu não preciso ter aqueles sonzinhos vindo diretamente do teclado. Mas aí fica a critério de cada um, aí é gosto de cada um, esse é o meu. Fechou? Bom, por isso eu resolvi trazer novamente esse teclado aqui para vocês, porque eu acho que, apesar de o anterior ter começado a apresentar falha aqui na barra de espaço, como eu já falei, demorou 3 anos para isso acontecer e eu paguei R$100 por ele. Eu acho que foi um investimento bem interessante, por isso eu comprei novamente o mesmo teclado. Um detalhe aí que a gente precisa ressaltar só antes da gente finalizar o vídeo é que a marcação aqui das letras nas teclas, ela é de baixa qualidade, tá? É uma marcação aí, ó, deixa eu ver se vocês conseguem reparar, é uma marcação que é feita bem superficialzinha, tá vendo? O que tende a fazer com que essas letras, com o tempo, acabem se soltando. Não aconteceu comigo durante todo o período de utilização do teclado anterior, então por conta disso eu estou mais tranquilo com relação a esse ponto. Mas eu preciso deixar isso aqui destacado porque depende aí da intensidade de utilização de cada um, pode ser que isso comece a acontecer. Não aconteceu comigo, mas vai que, então tem que deixar isso aqui pontuado, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Valeu!